a história da rainha Esther, que também foi outrora Radassa, antes de ir para o palácio do rei Assuero. Esther foi a esposa judia de Assuero, conhecido na história como Xerxes I, rei persa do século V. Embora a palavra do Senhor a chame Esther, esse era, na verdade, seu nome persa, ou acádio. O verdadeiro nome dela era Radassa, ou Murta. Muitos exilados judeus permaneceram na Pérsia depois que os reféns foram libertados da Babilônia e muitos deles tornaram-se cidadãos e políticos ricos e respeitados. Mardoqueu era um deles. Ele morava em Suzã, capital persa, quando sua prima Esther ficou órfã. Ele a recebeu e criou como filha. Vaste, esposa do rei Assuero, desafiara o marido e por isso fora expulsa da corte de Assuero. Assuero resolveu então encontrar uma nova esposa e ordenou uma busca pelas virgens mais bonitas do seu reino. Esther estava entre essas moças, levada para o palácio para avaliação dele. No entanto, conforme a instrução de Mardoqueu, ela não contou a ninguém do palácio que era uma judia. Exigia-se que uma donzela, antes de ser levada diante do rei, fosse submetida um ano inteiro ao tratamento de beleza e de treinamento. E durante todo este período, Mardoqueu ia ao palácio todos os dias para ver se ela estava bem. Ele, com frequência, passava um longo período de tempo sentado ao lado do portão do palácio e as pessoas acostumaram-se a vê-lo ali. Nesse meio tempo, Assuero conheceu Esther, apaixonou-se por ela e casou-se com ela. Por volta da mesma época, Mardoqueu, sentado ao lado do portão do palácio, ouviu dois eunucos tramarem o assassinato do rei. Ele contou o ocorrido para Esther, que, por sua vez, contou para o rei. Os conspiradores foram pegos e executados. Mais tarde, o rei concedeu honra mais elevada que a todos os outros do reino de seus conselheiros, Amã. Não é informado a razão para isso, mas é possível que o rei pensasse que fora Amã quem descobrira o complô para assassiná-lo. O rei ordenou que de todos de seu reino deveriam se curvar para Amã quando ele passasse. Mardoqueu, no entanto, um judeu que só se ajoelharia para o Senhor, recusou-se a fazer isso. Há evidências de que havia uma rixa antiga entre as famílias de Amã e de Mardoqueu. Desde a época do rei Saul, Amã é identificado como Agagita, indicação de que deveria ser da tribo de Agag, o amalequita inimigo do rei Saul. Amã ficou furioso com o fato de Mardoqueu não se curvar para ele e decidiu não só matar Mardoqueu, mas também eliminar todos os judeus do reino. Ele convenceu o rei de que os judeus eram inimigos da Pérsia e pediu permissão para matar todos eles. Assuero deu-lhes permissão para isso. Amã jogou a sorte a fim de encontrar uma data auspiciosa para o massacre. E a data no calendário hebraico caiu no dia 13 do mês de Adar, aproximadamente
fevereiro ou março do nosso calendário. Quando Esté soube do plano de Amã, ela disse a Mardoqueu para reunir todos os judeus de Susã, a capital, e pedir que orassem e jejuassem por 3 dias. Depois disso, ela falaria com o rei e pediria que fosse misericordioso. Era uma ofensa passível de pena capital alguém abordar o soberano sem ser chamado por ele ou não ser perdoado por ele por fazer isso. Esté estava disposta a correr o risco de procurar o rei sem ser convocada por ele. Esse era um ato que exigia muita coragem, pois ela podia ser executada por ir até o rei sem ser convocada, em especial se ele descobrisse que ela era uma judia. Quando Esté procurou o rei, ele a recebeu de forma calorosa e disse que daria a ela o que quisesse, nem que fosse a metade do seu reino. Glória a Deus. Ela pediu que Amã fosse convidado para um grande banquete. Amã ficou deliciado com o convite, mas antes do banquete encontrou Mardoqueu no portão do palácio. Enraivecido por Mardoqueu não se curvar diante dele, Amã ordenou a construção de um patíbulo e planejava pedir a permissão do rei para enforcar o tio de Esté. No entanto, o rei não conseguiu dormir naquela noite e se sentou para ler uma pilha de relatórios que ainda não lera. E ele descobriu que fora Mardoqueu quem frustrara o complô do assassinato. No banquete do dia seguinte, o rei anunciou que havia um homem que ele gostaria de honrar e pediu que Amã pensasse no que poderia ser feito. Amã, pensando que fosse ele a pessoa sugerida, sugeriu uma procissão real, a maior honra possível. Este é o problema do alto ego de um ser humano, o convencimento. Com um príncipe guiando o cavalo do homenageado. O rei ordenou que ele preparasse essa procissão para Mardoqueu e designou Amã para conduzir o cavalo. Enquanto isso, Esté revelou a Assuero, que era judia, e contou a respeito da traição de Amã e do plano deste para matar todos os judeus da Pérsia. O rei deixou a sala furioso, fato que aterrorizou Amã, pois de repente percebeu que corria grande perigo. Ao implorar a intervenção de Esté, atirou-se aos pés dela enquanto ela estava reclinada sobre um sofá. E neste momento o rei retorna à sala e, pensando que Amã estivesse atacando Esté, mandou que o levassem para pendurá-lo no patíbulo que ele mesmo construía para enforcar Mardoqueu. A pedido de Esté, Assuero cessou o massacre programado, deu todas as propriedades de Amã para Esté e Mardoqueu. Passou a ocupar o lugar de Amã na corte como grande ministro. Ele também deu permissão para que os judeus se defendessem de qualquer pessoa que os tentasse ferir. No dia originariamente escolhido para exterminar o povo judeu, os judeus da Pérsia se levantaram e mataram todos que estavam preparados para levar adiante o plano diabólico de Amã. O dia seguinte foi declarado o dia da celebração em honra da libertação dos judeus. Esse dia, o 14º do mês de Adar, é celebrado como o dia do Purim, nome original de Pur, jogar a sorte, método por meio do qual Amã escolheu o dia do massacre dos judeus.
Esse é um dia grande e de grande regozijo, de troca de presentes e de fazer oferta para as pessoas pobres. Alguns estudiosos argumentam que a história de Esté e de Mardoqueu é pura ficção, baseada no relato de antigos mitos persas dos deuses Ishtar e Marduk. Observe a semelhança dos nomes. Esses deuses também eram primos, e a história deles é semelhante à de Esté e Mardoqueu. Contudo, a maioria, como eu, acredita que a exatidão dos detalhes culturais e sociais indica que o relato se baseia em fato. Um fato paralelo interessante é que os livros de Esté e o Cântico dos Cânticos são os únicos livros da palavra do Senhor que não mencionam o seu nome, pelo menos em suas primeiras versões. Esses dois livros causaram muita controvérsia quando da determinação da lista de livros canônicos da Bíblia. Martinho Lutero recusou-se a traduzir o livro de Esté quando traduziu a Bíblia para o alemão. Mas o grande rabino espanhol Maior Minodes dizia que o livro de Esté era o mais importante da palavra do Senhor depois dos 5 livros do Torá. Amém. O livro de Esté tem sido uma fonte de encorajamento para os judeus perseguidos do mundo. Adolfo Hitler baniu o livro e proibiu a celebração do Purim. Ele também decretou que era crime de pena capital, sem possibilidade de julgamento, a posse do livro de Esté por cristãos ou judeus. Embora o nome do Senhor não esteja no livro de Esté, podemos perceber que a mão soberana do Senhor estava sobre os judeus naquele momento e sempre. O Senhor sempre protege os seus. O fato do nome de Deus não constar no livro não significa que esse livro não foi escrito e inspirado pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e dê discernimento àqueles que duvidam dos livros das Sagradas Escrituras. E que a paz seja convosco. Esta é a breve história da rainha Esté no reino da Pérsia, que outrora foi chamada de Radassa. Que a paz seja convosco. Amém.